Nossos queridos mangás, um verdadeiro tesouro narrativo em forma de quadrinhos, têm uma origem que se entrelaça com a rica tradição artística do Japão. Seu percurso começa a ganhar contornos no período Edo no século XVII, quando os rolos ilustrados conhecidos como Kibyoushi Tobae começaram a ganhar popularidade. Essas precursoras da história em quadrinhos moderna já exploravam a combinação única de imagens e texto para contar histórias de maneira acessível e cativante ao público de maneira geral. No entanto, foi no século XX que os mangás começaram a se solidificar como uma forma de expressão cultural verdadeiramente japonesa. A influência do período pós-guerra e a popularização das revistas pulp contribuíram para o florescimento dessa arte, com artistas como Osamu Tezuka, muitas vezes chamado de o pai do mangá, desempenhando um papel crucial. Foi ele o responsável pela criação de histórias como Dororo, que ganhou um anime recentemente ficando muito popular, e também a sua obra mais conhecida chamada de Astro Boy. Já a década de 1950 marcou o surgimento das mangás magazines, revistas semanais e mensais que proporcionaram a produção constante dessa arte, alcançando uma divulgação muito maior e chegando a realmente fazer parte do cotidiano japonês. Desde então, os mangás evoluíram em uma forma de arte diversificada, abrangendo uma gama impressionante de gêneros, desde ação e aventura, romance, comédia, terror, slice of life, entre muitos outros cada vez mais esquisitos. Agora, com seu estilo muito acessível, narrativas envolventes e personagens cativantes, os mangás transcenderam fronteiras culturais e linguísticas, conquistando fãs em todo o mundo. Infelizmente, alguns vão chegando ao seu fim, outros que parecem e merecem serem eternos, e outros que surgem todos os dias como verdadeiros fenômenos. E então chega uma nova etapa, os animes. Como o próprio nome já diz, nada mais são do que a animação de um conteúdo audiovisual da adaptação de um mangá, adicionando cores, sons, movimentos ao desenho narrado em preto e branco. Isso tem como objetivo deixar a experiência com a obra melhor e, é claro, aumentar sua divulgação, pois são mais as pessoas que assistem do que as que leem. E agora está surgindo mais um grande fenômeno em forma de arte para engrandecer ainda mais grandes obras, que são os filmes de animes que advêm dos mangás, é claro. Já tivemos inúmeros ao longo da história, com destaque maior para os filmes do estúdio Ghibli, que sempre entregaram algo muito acima da média do que era produzido. Mas agora temos concorrentes à altura devido à grande globalização dos mangás e animes, fazendo ocorrer um grande boom em toda a indústria. E é claro que quem fez isso foi Kimetsu no Yaiba com sua adaptação ao arco de Mugen Train, um verdadeiro fenômeno que virou a maior bilheteria de toda a história dos animes e a quinta maior da história do Japão. E logo na sequência já tivemos outros dois grandes sucessos com One Piece Red e também com Jujutsu Kaisen Zero. Podemos notar então que está surgindo uma grande tendência para essa mídia, como Kimetsu intercalando um arco para anime e outro para filme. Mas após todo esse conteúdo chato de história e análise de como a indústria está funcionando, quero trazer para vocês um mangá que teve a capacidade de criar em suas páginas uma história cinematográfica, sem que haja necessidade de uma animação para isso. Parece meio loucura, mas o mangá de Kagurabashi conseguiu trazer perfeitamente elementos que compõem as outras duas mídias para as suas páginas. Uma experiência única para o leitor que, enquanto está lendo, sente a sensação como se estivesse vendo as imagens ganharem vida própria. Não acredita em mim? Então fica comigo neste vídeo que vou te contar como isso foi possível e quais elementos foram necessários para criar tais sensações. Salve galera, eu sou o King e bem-vindos ao canal Mangalizando, trazendo sua análise completa de mangás e animes. Deixe o seu like e se inscreva para acompanhar mais conteúdos de Kagurabashi. Não se esqueça de seguir as redes sociais que estão na descrição e bora lá mangalizar! Para começar, vou dar um pequeno resumo do que se trata a história desse mangá criado pelo gênio Takeru Hokazono. Se quiser entender o enredo introdutório de forma mais abrangente, tô deixando aqui no card meu vídeo sobre Kagurabashi. Lá eu conto esse resumo que farei aqui com mais detalhes. Depois desse vídeo, vão lá dar uma olhadinha. Bom, voltamos para o Japão em sua década de 80 ou 90.
período esse em que ocorreu uma grande guerra em seu território em um mundo onde algumas pessoas chamadas de magos podem utilizar magias. Esse grande conflito parecia que nunca chegaria ao fim. Porém, de forma heróica para ser lembrado por toda a eternidade, surge um ferreiro capaz de forjar espadas mágicas, um dom único jamais visto em toda a história. Ele não lutava, mas suas criações foram as responsáveis por dar um fim à guerra e seu lado sair vitorioso. Esse homem histórico se chama Kunishige Rokuhira e ele será o estopim de tudo o que ocorrerá nesta obra. Agora longe dos conflitos, Kunishige vive em uma pequena casa com seu filho Shihiro Rokuhira. O lendário ferreiro está passando seus ensinamentos para sua próxima geração, lhe ensinando a arte da forja. Porém, isso só engloba as espadas normais. Sobre as mágicas, ele só ensinou como cada uma funcionava, visto que elas eram armas de destruição em massa e deveriam ficar guardadas com ele para que não fossem usadas para o mal. E é assim que a história dá sua grande virada. Um grupo criminoso chamado de Hishaku acaba atacando a residência dos Rokuhiras, matando o lendário ferreiro e levando consigo as 6 espadas mágicas utilizadas na guerra. Deixaram somente o desolado Shihiro, que perdeu seu pai e suas criações. Quem vem a seu encontro é um velho amigo da família chamado de Shiba, ele que ajuda o pequeno garoto e agora o auxilia em sua nova jornada, que se resume a vingança e honra. Shihiro ficou com a 7ª espada mágica de seu pai, que foi criada após a guerra e não é de conhecimento geral. Ele se tornou um temível espadachim por suas habilidades únicas e por ser o maior conhecedor sobre espadas mágicas em todo o mundo. Agora o jovem Rokuhira busca vingar a morte de seu pai encontrando seus assassinos, e é claro recuperar seu legado conseguindo resgatar as 6 espadas mágicas que lhe foram roubadas. Então esse é o enredo inicial do mangá e é com base nisso que a história irá se desenvolver. Porém agora vou falar dos 4 aspectos técnicos únicos dessa obra que a fazem ser uma verdadeira leitura de um filme ou anime. O primeiro aspecto que gostaria de falar aqui é sobre o enquadramento das telas. Em uma leitura rápida sem prestar muita atenção, você pode dizer que esse é um elemento até que comum em Kagurabashi, mas se atentarmos com um olhar detalhista, vamos ver que ele é feito de forma genial. O criador Takeru Hokazono utiliza em momentos pontuais quadros de tamanhos muito variáveis para dar destaque a uma sequência de cenas, como por exemplo essa que utilizei na capa deste vídeo. É uma invasão de Shihiro a uma base da Yakuza que começa com quadros padrões, porém à medida que ele avança dentro do território inimigo, a quadrinização ganha um novo aspecto que vai acompanhando o avanço do protagonista, dando tamanhos variados para mostrar a expressão de todos para o que está ocorrendo até chegar no clímax, onde Shihiro fatia todos os seus inimigos e o quadro é feito de forma retangular para dar um foco no sombreamento feito nele e dar a sensação de movimento de seu corte, que como podemos ver ele passou sua espada da direita para a esquerda com todo o seu poder, sangue e pedaços fazendo o mesmo movimento. Ou mesmo aqui nesta cena onde os inimigos estão vindo para cima em um quadro bem fechado. Então o autor o fecha e foca mais ainda para a boca de Shihiro fazendo o pronunciamento de seu encantamento. Isso dá o aspecto inclusive da altura e tom de voz que ele utilizou, como algo baixo e calmo. Logo na sequência o quadro se abre sem bordas, assim como a sua espada está fazendo para liberar todo o seu poder. Agora, como segundo aspecto, gostaria de falar da arte do desenho de uma forma geral, que assim como os quadros começa de uma forma muito simplificada e sem muitos detalhes, me lembrando até o mangá de Chainsaw Man, onde você tem cenas cotidianas e pacíficas desenhadas de forma a acompanhar a calmaria da cena. Porém, é quando a ação de verdade começa que você pode vislumbrar um trabalho brilhante cercado de muitos detalhes. Os traços são feitos de formas rabiscadas e detalhadas para dar uma sensação muito fluida de movimento, e juntamente a isso seu ponto forte e notável que é o sombreamento. Aqui em Kagurabashi é feito de forma magistral, dando uma noção de perspectiva excelente e uma riqueza gigantesca de detalhes. Isso combina muito com o tema do mangá, que é recheado de cenas de ação e muito sangue. Como terceiro elemento, podemos encontrar a perspectiva e os planos brilhantes utilizados pelo autor. Além dos quadros muito bem desenhados utilizando esses elementos, Takeru também a utiliza para fazer o enredo se desenvolver em planos diferentes, como por exemplo
exemplo, essa que foi a primeira luta de Chihiro contra o mago. Nosso protagonista está em uma lanchonete conversando e comendo com uma garotinha e podemos ver várias movimentações, como as pessoas andando na rua através do vidro ou até o garçom os servindo enquanto a conversa dos dois continua. Então o plano se abre colocando eles em foco, mas você pode perceber que mais elementos se juntam à tela em um segundo plano, que nesse caso aqui foi esse cara que podemos ver ele entrando na lanchonete, se sentando e tendo uma discussão com o garçom. Porém o foco sempre ficou em Chihiro e a garotinha. Então finalmente é feita a troca para o vilão em primeiro plano quando ele mata o garçom. Assim Chihiro vira o segundo plano até que os dois interajam e entrem em conflito. Isso é o perfeito exemplo de desenvolver duas partes da história em um mesmo quadro, fazendo a história andar mais rapidamente em paralelo e criar a fluidez necessária para o desenho. E finalmente o quarto e último elemento que faz toda a magia de Kagurabashi funcionar como um verdadeiro filme: a movimentação. Acredito que isso seja a verdadeira responsável por juntar todos os outros elementos e criar a fluidez necessária para você assistir um anime nas páginas de um mangá. Vou utilizar o exemplo desta outra invasão protagonizada por Chihiro. Primeiro é mostrado os guardas do local conversando e como elemento em segundo plano um peixe dourado. Quando eles percebem o peixe, o animal é colocado em primeiro plano. Então o dourado segue seu caminho enquanto os guardas o seguem com seu olhar. É então que ao final do corredor eles podem notar a presença da sombra de Chihiro. Na sequência voltamos para um guarda indo em direção ao celular, conseguindo se comunicar com seu superior. Mas então notamos que ele estava apenas fingindo para dizer que estava tudo bem, enquanto o jovem espadachim já tinha matado dois e só sobrado ele. Conseguem notar aqui a presença da movimentação agrupando todos os elementos que falei neste vídeo? Os quadros variando seu tamanho para pôr intensidade, o desenho muito sombreado utilizado em perspectiva para focar na aura assassina de Chihiro, o peixe dourado fazendo papel em primeiro e segundo plano, e a peça central, a movimentação, seja do peixe, dos olhares dos guardas indo pegar o celular e o corte seco para Rokuhira já ter eliminado dois sem que pudéssemos ver. Uma verdadeira cena que você fica imersivo de forma a acompanhar sua progressão sempre constante. É ou não é um verdadeiro filme? Também gosto muito de utilizar essa cena aqui para exemplificar. Na mesma invasão contra outros guardas, podemos ver Chihiro e seus peixes. Um corte tão rápido cortando o inimigo que ele nem percebeu, o enquadramento da intensidade de seus olhos, a perspectiva por parte de um guarda comum e a movimentação extremamente veloz do espadachim que corta os inimigos no plano de fundo e sai da sala de forma que só podemos ver seus rastros e os corpos caindo. E o mangá é inundado completamente por essas cenas uma após a outra. Uma verdadeira obra de arte utilizando elementos que eu sinceramente não vi em nenhuma outra obra desse gênero. Um anime em uma tela fixa. Isto é Kagurabashi. Mas agora, para finalizar, quero falar um pouco sobre o autor Takeru Hokazono, que recentemente deu uma entrevista em comemoração aos 5 anos da Manga Plus, onde ele vem agregar em muito no conteúdo que debatemos nesse vídeo. Primeiro foi seu editor Takuro Imamura que respondeu algumas perguntas. Lá ele cita que a ideia de Hokazono era fazer uma história de vingança, visto que esse era o seu tema preferido de enredo, revelando que Takeru gostava muito dos filmes do diretor Tarantino e os filmes de John Wick, e até o mundo de Kagurabashi foi criado com base na visão de filmes ocidentais sobre seu país, por isso temos as katanas e os peixinhos dourados. Ele também expõe que Hokazono achou legal a ideia de se ter um protagonista todo de preto e utilizar cenas que ele aparece suavemente na escuridão, também falando que o autor se inspirou em outros mangás como Naruto, Chainsaw Man, Attack on Titan e Ajin. Agora com a palavra o próprio Hokazono. Ele nos diz que gostaria de uma estrutura e direção que nunca havia sido vista antes e que sua referência principal para a obra é de assistir a muitos filmes. Por fim, os dois agradecem toda a popularização da obra, principalmente no Ocidente, que é muito maior que no próprio Japão, talvez o resultado de ser baseada em filmes daqui. E é claro que esperam que consigam uma serialização da obra em formato de anime, porém se ela demorar a vir ou nunca vier, você pode simplesmente lê-lo, afinal esse mangá foi feito para ser um filme.